Deus tem, então, me chamado, tem feito uma obra na minha vida, e eu tenho me colocado à sua disposição para servir cada vez mais. Esse é o meu lema, pastor Natan, amada Igreja Avenida dos Estados, é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E chega de falar de mim, eu estou falando demais de mim e vim aqui para falar do Senhor. E é exatamente esse Deus maravilhoso a quem servimos, a quem amamos, ao qual adoramos, ao qual louvamos, exaltamos essa noite. É dele, para ele, por ele que todas as coisas foram feitas conforme a palavra de Deus nos diz e nos fala, que nós estamos aqui. E é por essa razão que essa amada igreja é impelida a desenvolver uma campanha tão linda como essa. Quando o pastor Natan me falou que vocês, o ano passado trabalharam o tema ensinar. Esse ano estão trabalhando o tema servir. E o ano que vem vão trabalhar o tema anunciar. Isso encheu meu coração de alegria. Me deixou muito emocionado. Por quê? Porque é isso que a igreja do Senhor precisa fazer. Ela precisa crescer no conhecimento da graça, no conhecimento da palavra de Deus, a cada dia, a estatura do varão perfeito, para poder servir como ele serviu. Servir como Jesus serviu. Amar como Jesus amou. Esse é o grande desafio da igreja de hoje. A igreja de hoje parece-me que tem perdido o foco. Está todo mundo preocupado com o crescimento numérico. A igreja começou a olhar para o seu próprio umbigo. A igreja começou a olhar para dentro de si. E esqueceu-se de olhar para quem ela deve olhar. E sempre para o Senhor. É para Ele. O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses, no capítulo 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para Jesus, olhando para Jesus. O autor e consumador da sua fé, da nossa fé. É para Ele que precisamos olhar a cada dia. E ao olhar para Ele, nós vamos enxergar muitas vezes, e eu acredito que sempre, o quanto nós somos limitados, somos imperfeitos, somos falhos e carecemos da presença e do poder dEle. Amém? Eu creio, amados, que era exatamente isso que veio ao coração do apóstolo Paulo. Eu não tenho dúvidas. Por isso, essa noite Deus colocou no meu coração, eu estou achando um pouquinho diferente aqui, a mesa do púlpitozinho, né? Mas eu posso puxar aqui, pastor, o púlpito do ladinho também aqui? Obrigado. E eu não estou muito acostumado a pregar em cima de uma mesa, né? É questão de condicionamento só. Mas eu amei essa ideia de vocês aqui com a mesa, com a água, a cadeira aqui para o pregador sentar depois, de vez em quando, né? Quando ele estiver cansado. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. No finalzinho ainda vou dar uma palavra sobre associação, uma palavra de gratidão ao fato dessa igreja fazer parte da associação, tá bom? Que eu esqueci de fazê-lo, mas no final, antes de repassar a palavra ao pastor Natan, eu o farei. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Opa, todos acharam amém. O texto é emblemático. Ele fala muito ao meu coração e sempre falou e já fala por si. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias do Senhor, em outra tradução, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Abaixa os seus olhos, abaixa sua cabeça e fecha os seus olhos, por favor, um pouquinho. Que também não deixa de ser abaixar os olhos. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer. Te agradecer por tudo que ouvimos, por tudo que vimos essa noite já. Pelos louvores, pelos cânticos, pelas crianças que vieram aqui à frente e se dirigiram para ouvir da tua palavra a seu modo, a sua maneira. Obrigado por cada um dos amados irmãos que tem servido com alegria no teu ministério, Pai.
Pai Celestial, agora carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito e carecemos nesse momento que o Senhor fale de maneira clara e direta ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa. Ela já fala por si só, mas nós queremos e desejamos ouvir ainda mais a Tua voz. Por isso, Senhor, tem misericórdia de minha vida. E humildemente, no nome de Jesus, eu te peço, unges os meus lábios, para que só saia aquilo que Tu queres e não o que eu quero. Eu oro agradecido, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Transformados para transformar e chamados para servir. Chamados para servir é exatamente o tema da campanha e o encerramento da campanha de vossa igreja nesse mês. E eu acho que não existe tema mais apropriado, mais pertinente para o momento do que esse, chamados para servir. Amados, não existe outra finalidade que não seja essa, a finalidade para a qual Deus instituiu a igreja dele. Deus instituiu a sua igreja para servir. Servir como? Anunciando, ensinando, proclamando, adorando, exaltando a Deus, mas acima de tudo e primordialmente, servir amando. Servir proclamando o Evangelho. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, faz uma das declarações que eu considero, talvez, para mim, pode ser que para outros pastores não, mas para mim, a melhor tradução e o melhor conceito do que é o Evangelho. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho no qual eu tenho crido, pois é o poder de Deus para a salvação, não é? De todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, do gentil, e assim por diante. E vocês sabem que o apóstolo Paulo foi chamado para servir, proclamando o evangelho aos gentios. Ele foi retirado de dentro da morte para dentro da vida. Ele foi resgatado das trevas para a luz, para servir. Foi para isso que Paulo foi resgatado. Foi para isso que Paulo foi transformado. Por isso que ele faz essa declaração tão linda, que na verdade é uma oração. O apóstolo Paulo ora, quando fala aos romanos, sobre a nova vida. E a palavra de Deus nos diz, não é, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criação, nós fomos regenerados, nós fomos transformados, amados. Sabe aquela ideia da metamorfose? Eu até trouxe aqui, mas não deu tempo de transformar em PowerPoint, está em PDF. Nós fizemos uma palestra uma vez, o Chicão e eu, pastor Chicão e eu. Pastor Chicão é pastor Francisco Antônio Salerno Neto. Pastor Chicão porque ele tem 200 quilos e é mais alto do que eu, né? Ele é um pezinho bem pesado mesmo e carinhosamente chamado de Chicão. Um dos meus melhores amigos, pastor Batista também, foi pastor ali da Igreja Batista Jardim Gabineto por 6 anos. Deus o colocou lá e me usou para colocá-lo lá, para que ele pudesse servir a Deus lá. E nós fizemos uma palestra uma vez, chamado assim, pastor Natan, o líder que serve, vírgula, serve. Interessante, né? Um trocadilho, né? O líder que serve, serve. E um dos slides mostra a metamorfose, a transformação, a mudança que há, não é? Naquele que era se transforma numa borboleta. Não é aquele bichinho, o casulo, né? Talvez o casulo, o bicho da seda. Na verdade, parecido com o casulo, não é um casulo. Mas é exatamente a transformação que vai operando, que vai acontecendo na borboleta quando ela ainda não tinha nem asas e assim por diante. Então, essa metamorfose, essa transformação, é exatamente essa palavra, né, que o apóstolo Paulo, eu acredito, desejou usar aqui.
Essa transformação que ele quer se referir na parte ainda A ou B, no meio, se a gente for olhar para o versículo 2, ele está dizendo, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês tenham a mente de Cristo. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Que a mente de vocês seja a mente de Cristo, cada vez mais. Que vocês pensem como Jesus, que vocês ajam como Jesus, que vocês caminhem como Jesus, que vocês missionem, ou sejam, cumpram a sua missão como Jesus. Por isso, o tema transformados para transformar, chamados para servir, foi o tema que Deus colocou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com vocês. Por quê? Porque não há serviço sem transformação. Você não consegue jamais servir sem você primeiro experimentar transformação. E essa transformação que Deus tem operado em sua vida, operou na minha, na do pastor Natan, do pastor Genildo e de tantos servos de Deus, ele continua operando. Sabe por quê? Porque também é um processo de santificação. A regeneração é um ato. Foi naquele dia em que nós fomos transformados, né? Saímos de dentro da morte para dentro da vida, das trevas para a luz, tivemos uma nova natureza, não é? Passamos a ter uma nova natureza, por isso fomos regenerados, transformados, mas o processo continua. Por isso que o apóstolo Paulo cita, e não vos conformeis com este século, com este mundo. Em outras palavras e não tomem a forma deste mundo. Não se deixem levar pelo padrão deste mundo, pelo comportamento deste século, desta atual sociedade. É isso que ele queria dizer. E amados, quando eu olho para esse texto, eu olho mais uma vez, repito, a oração de Paulo aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus. Em outras palavras, era isso que ele queria dizer. Pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus. Tem uma tradução que fala, pelo amor de Deus, que apresentem ou apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que significa isso? Primeiro ponto dessa reflexão, transformação é compromisso. Transformados para transformar e chamados para servir, exige em primeiríssimo lugar, comprometimento. Amém? Compromisso. Compromisso é sinônimo de sofrimento. Pastor Paulo, que eu esqueci o sobrenome dele agora, ele é missionário de missões mundiais, mas o pastor Cláudio o hospeda sempre que ele vem aqui. E numa das conexões missionárias que nós fizemos, ele pregou lá na antiga Igreja Batista do Cajuru, hoje Segunda Igreja Batista de Curitiba, que é o atual nome. Ele pregando sobre comprometimento do cristão, ou compromisso com Cristo. Ele colocou um slide e colocou assim, compromisso igual a sofrimento. Ele é missionário, ele sabia do que estava falando. Ele esteve nos países muçulmanos, nos países onde o cristianismo é perseguido, onde ele foi perseguido e onde ele sofreu por amor a Cristo. E ele sabe o que o apóstolo Paulo estava falando aqui quando disse: rogo-vos que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Nós somos transformados para transformar e chamados para servir. E no meio desse processo, Deus exige que nós sejamos comprometidos. Deus espera que nós sejamos comprometidos. E Deus trabalha através do seu Santo Espírito em nossa vida para que sejamos comprometidos com esse processo de servir, de transformar vidas, de servir proclamando o amor de Deus, proclamando o amor de Jesus, para que outras vidas também experimentem a mesma transformação que nós um dia experimentamos. E o apóstolo Paulo continua o texto dizendo que é o vosso culto racional. É esse o culto que Deus espera. Esse é o culto que Deus espera de cada um de nós. Um culto de relacionamento íntimo com Ele, diário, permanente, profundo, verdadeiro, genuíno.
Um culto onde nós sejamos o mesmo que estamos aqui no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e entre a segunda e terça, e sejamos o mesmo. Sejamos íntegros. E integridade tem a ver com essa transformação. Nós somos transformados com uma nova natureza para sermos íntegros agora. Inteiros na presença de Deus. Completos com o poder de Deus. E cantamos, enche-me espírito com teu poder. Para quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. E eu falava, a melhor conceituação de evangelho para mim está nesse texto. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o power de Deus. É o dínamo. Na verdade, ali a palavra é dínamo, né? Dinamite. Dinamite, do grego. Dinamite que explode, que transforma, que muda o status quo. Já não é o mesmo. Já não sou mais o mesmo. Pois Jesus me transformou. Amém? E é isso que o Senhor espera. Que nós que estamos em transformação, né, a cada dia, em santificação, é óbvio, e fomos transformados de uma só vez, naquele dia em que nos encontramos com Jesus, nascemos de novo, e pela fé o recebemos como Senhor e Salvador pessoal, e agora nós estamos participando de um processo em que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, essa santificação, que a cada dia Ele nos prepara, Ele nos molda, para que apresentemos a Deus um culto racional, e que haja coerência entre a minha prática e o meu falar. Porque não basta só falar que é crente em Jesus Cristo. É preciso mostrar. É preciso viver. E olha, quando eu digo que é preciso mostrar, é preciso viver, é de maneira natural. Você não precisa mostrar ou demonstrar de maneira intencionalmente, artificialmente. Mas de maneira natural, espontânea, você mostra. Você demonstra. Você se deixa mostrar que você é diferente. Por quê? Porque você apresenta a Deus, na sua vida, um culto racional. Porque você é comprometido com Ele. E não apenas envolvido. Eu não preciso contar aqui a diferença do envolvimento para o comprometimento, né? Da galinha, dos ovos, para a carne do boi. Que o boi precisou ser morto. Mas a galinha não, continua lá no quintal da Dona Maria, só dando os ovos. E nos abençoando sim com os omeletes deliciosos que ela faz. Mas o boizinho, ele precisou ser sacrificado. Ele precisou se entregar, dar a vida dele, para que a gente pudesse experimentar aquele bife a cavalo, para que a gente pudesse comer aquele omelete gostoso com aquela carne saborosa. Comprometimento é isso, é sacrifício mesmo, vivo, santo e agradável a Deus. É isso que o Senhor espera nessa caminhada de transformação, para transformar, mas também chamados para servir. Nós fomos chamados para servir assim, permitindo que o Senhor nos molde, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor tire, limpe, retire de mim tudo aquilo que obstrui, melhor dizendo, corrigindo a palavra, impede, obstaculiza a minha comunhão íntima com o Senhor. E eu estar pronto para poder testemunhar, para poder falar daquilo que Jesus fez na minha vida, na vida da minha família. As igrejas estão muito preocupadas com o crescimento numérico. E é um tal de se preocupar com DNA, pastor Natan, com MDA, com igreja multiplicadora, com célula, com ministérios do Bill Hybels, com igreja ouvida com propósito do Rick Warren. É tanta metodologia, é tanto método, é tanta fórmula, ou são tantas fórmulas, que nós nos perdemos. Nós deixamos de olhar para o foco, ou deixamos de ter o foco aonde deveríamos ter, de colocar o nosso foco naquele que é o centro de todas as coisas. O salmista no Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há,
e todos que nela estão pertencem ao Senhor. Amém? É do Senhor. O teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar, o teu respirar, pertencem ao Senhor. É dele, é para ele todas as coisas. Paulo entendeu isso. Paulo era líder, era um dos principais dos judeus, cidadão romano, né, como ele mesmo fez questão, e até o salvou e o livrou da morte numa ocasião. Mas Paulo, ele foi transformado a caminho de Damasco, de perseguidor, daquele que consentia com a morte dos cristãos, ele se tornou perseguido e sentiu na pele o que é sofrer por amor a Cristo. Paulo sabia do que estava falando, quando ele fala sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo experimenta essa transformação, e ele é usado para levar outros à transformação. E é isso que o Senhor espera de você, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. É isso que o Senhor espera de mim, espera do pastor Natan, do pastor Genildo, do pastor Ronaldo Bauer, que está aqui. O Ronaldo, para mim, já é um pastor, né? Ronaldo e a PEC e a Val, né? Val, Ronaldo e a PEC se confundem, né? Embora ele não esteja mais na PEC. Foi o primeiro curso que eu fiz, pastor Natan, em Pato Branco, na primeira igreja batista de Pato Branco, em 87, foi o curso da Aliança Pro Evangelização da Criança, né? Das crianças, a APEC, né? E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. É isso que move corações, é isso que move a vida dele, a vida da Val, a vida de tantos outros para se dedicarem ao Senhor, não é? Servindo ao Senhor com alegria no seu coração, com júbilo. Foi isso que moveu Paulo e Silas à meia-noite na prisão. Foi isso que levou Paulo e Silas a cantarem no meio da dor, a louvarem a Deus no meio da aflição. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Eu não tinha ideia do que era isso. Até o dia em que Deus permitiu que minha esposa tivesse um infarto. Dia 13 de fevereiro de 2017. Eu não sabia muito bem o que era isso. Quando no dia seguinte, no primeiro dia, nos mandaram para casa. Ansiedade, o primeiro filho vai casar, médico inexperiente, 27 ou 28 anos não tinha, o doutor Adriano na época. E eu já o perdoei, tanto é que fui lá já, mandou para casa. Não vou dizer o hospital para não ser antiético. Segundo dia, mesma dor, igualzinha. E eu levo novamente a minha esposa para o hospital. E com a dor muito forte no braço e no peito, disse, é coração, doutora. Outra médica, mais novinha talvez do que o outro. Inexperiência, plantonista. Deixou a minha amada ter um infarto ali. Mas foi Deus quem permitiu. Eu não tenho dúvida disso. E ela infartou. Mas não morreu porque Deus não tinha esse propósito. Como não tem, acredito. E Deus permitiu que nós passássemos por isso. E ela colocou um stent. Mas não bastou só um stent. 30 dias depois teve que abrir o peito porque tinha uma outra artéria entupida. E que só cabia uma mamária. Stent não era suficiente. E ela faz. E nós experimentamos mais um momento terrível de tribulação. Sofrendo ali. Mas de madrugada orando, eu fui compreender e lendo o texto e olhando, eu digo, imagina o que aqueles que servem a Deus nos lugares de cortina de ferro, onde o evangelho não pode entrar, aqueles que são mortos como os apóstolos, os discípulos que morreram, um de cabeça para baixo porque não merecia morrer igual a Jesus e não achava que merecia morrer igual ao mestre como Pedro, o outro degolado como Paulo e assim por diante, tantos outros foram queimados vivos e a palavra fala sobre isso. Sobre os heróis da fé lá em Hebreus. E de madrugada orando, chorando na presença de Deus. Deus foi me confortando, me consolando e me dando a certeza de que Ele não ia levar a minha esposa. Mas nós íamos passar por um processo. Aliás, estamos passando por um processo. E eu louvo a Deus. Eu exulto, eu me alegro, eu glorifico, eu louvo, eu adoro esse Deus maravilhoso. Por quê? Porque faz parte do processo de aperfeiçoamento. Para nos
preparar e nos trabalhar a servir cada vez mais e melhor a Ele, com mais alegria ainda no coração. E aí a minha esposa, lá dentro do hospital, ela, no processo de se recuperar na UTI, ela tem uma arritmia de 192 batimentos por minuto durante 20, não é 20 minutos não, escute, 20 horas. Vocês já imaginaram o que é isso? Alguém ficar com 192 batimentos por minuto durante 120 horas? A médica disse, olha, seu Dorival, vocês são cristãos? Sim, sou cristão, sou pastor. Mas, só por Deus então, porque a sua esposa está há quase 20 horas. Nós tivemos agora que fazer o Ancoron na veia, e essa injeção injetável demora 17 minutos para ser aplicado. Ele não pode aplicar muito rápido, porque pode matar na hora. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, ó, é inexplicável uma pessoa suportar 192. A média estava dando, tinha hora que dava 195, batia 189, 195, 190. E a minha amada ficou 20 horas nesse processo. Mas nós oramos. A igreja do Senhor orando, todos orando e colocando diante do Senhor. E no dia seguinte, depois de quase 20 horas, deu quase 24 horas, Deus fez os batimentos voltarem ao normal, a 70, 68, 70, 72 batimentos por minuto. E eu glorifiquei o Senhor. Mas não acabou aí. Aí ela sai da UTI, vai para o apartamento, recebe alta, né? Já fez a cirurgia do coração que eu falei, abriu o peito. 13 dias depois, Deus permite que 2 rapazes nos assaltem em frente de casa, com a arma na cabeça. E depois, o que é que eles fazem? Nos levam para dentro, com meu sogro, minha sogra, eu, minha esposa, e por 50 minutos eles levam tudo que a gente tinha, tudo, e ainda, não é? Levam o nosso carro, não batem na gente. E aí eu digo para ele, em nome de Jesus, minha esposa fez uma cirurgia de coração, cara, não toque nela, cale a boca, senão me atire em você. E eu falei, em nome de Jesus, eu vou repetir, cara, você pode atirar na minha cabeça, mas não toca na minha esposa, ela fez uma cirurgia, por favor, entenda. O cara olhou assim e disse, peraí, vocês são crentes, é? Falei, sim, eu sou pastor. Oh, foi mal, cara. Perdoa aí, viu, tio? Desculpa. Já tinham pego as televisões, já tinham colocado dentro do carro. Ainda, que pena que eles não se arrependeram e voltaram atrás, né? Não. Levaram tudo. E tinha que ser assim. Levaram tudo que a gente tinha. Relógio, aliança de casamento de 50 anos do meu sogro, que não precisa mais, já está na glória. Já vou chegar lá. E aí, isso tudo foi 13 dias depois da cirurgia, dia 29 de março de 2017. E aí, mais uma vez, a gente glorifica a Deus. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor não permitiu que eles tocassem nem em mim, nem na minha esposa, nem em mim, nem no meu sogro, nem na minha sogra. E nem os meus filhos estavam em casa. Porque meu filho, o Lucas Emanuel, criou um time de futebol americano, o Tigers, hoje HP Tigers, não é? Foi ele que iniciou. Ele reagiria, certamente, mas Deus não permitiu. E nem o João Pedro, que casei ontem. E aí o tempo passa. No mês de novembro, a minha esposa tem uma pneumonia. E aí, em pé no hospital, o médico diz, olha, eu lastimo informar o senhor, mas no hospital do Pilar, a sua esposa está com embolia pulmonar, eu não sei como é que ela está em pé. E eu disse, doutor, pela graça de Deus. Somente pela graça. Mas eu vou ter que interná-la agora. E ele conversando comigo, e ela lá e tal. Aí ele com medo de falar para ela, eu falei, não, pode falar para ela, pode falar que a gente vai. Aí ele chegou, aí ela disse, que doutor, que o senhor quer dizer? Que eu estou com embolia pulmonar, ela ouviu, né? Fica tranquilo, doutor. Eu entendi tranquilamente. Foi para a UTI. Ficamos mais uma semana. Embolia pulmonar. Depois xarelto durante 5 meses. E ela foi melhorando. Foi melhorando, graças a Deus. Depois eu é que caí com problema de diverticulite, né? Acho que absorvendo tudo isso, veio a crise de divertículo em mim. E aí eu entendi que era que Deus queria que eu emagrecesse 18 quilos. Fazendo dieta e sabendo comer realmente o que precisa comer, para poder não ter mais diverticulite. 5 crises. Quando eu estava para fazer a cirurgia de tirar um pedaço do intestino e colocar uma bolsa de colostomia,
Aí Deus mostrou para outra médica, que é prima irmã da minha esposa, que cuida de mim. Disse, não, você não vai fazer cirurgia não, porque você já está fazendo uma dieta. E essa dieta, os médicos, amigos meus, lá no congresso que eu tive, fora do Brasil agora recentemente, disseram que depois dos 50 não precisa mais fazer a retirada o corte. E eu disse, glória a Deus. Isso é resposta de oração. Não precisei fazer até hoje. Irmãos, faz 11 meses que eu não tive mais uma crise sequer. E eu glorifico ao Senhor. Mas se tiver, vou continuar glorificando a Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformados para transformar e chamados para servir. Exige que a minha vontade seja colocada, subordinada à vontade de Deus. Sempre. Eu li um livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esqueci o nome do autor agora. Não só li, como fiz discipulado com esse livro. Com as ovelhinhas de Jesus, não são minhas, são de Jesus, as quais ele me confiou para pastorear durante 5 anos lá na Ebenezer, no Bairro Alto. De 2002 a 2006. E eu fiz discipulado com esse livro. Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nesse livro tem uma frase emblemática. E a frase diz assim, tem tudo a ver com a segunda parte dessa mensagem. Quando a vontade de Deus se encontrar com a tua vontade e a vontade de Deus prevalecer, você será sempre vitorioso. Amém? Quando a vontade de Deus se encontrar com a sua vontade, mas a vontade de Deus prevalecer, você será sempre vitorioso. Mas quando a sua vontade prevalecer, no encontro com a vontade de Deus, você será sempre derrotado. Você experimentará sempre lutas, dificuldades para se estabelecer como cristão e para servir como Jesus serviu. Para cumprir com o chamado para esse serviço tão maravilhoso que é o serviço do meu mestre. Nós cantamos, no serviço do meu rei, né? Empregarei a minha vida, no serviço do meu mestre. Empregarei a minha vida. Por isso que Paulo diz, olha, não se conformem, não tomem a forma, não se moldem, não sigam os padrões deste mundo, porque os padrões de Deus são diferentes. A lógica de Deus é outra. O padrão do Senhor é completamente antagônico ao padrão do mundo. Vai na contramão. E nós precisamos compreender isso. Por isso, precisamos experimentar essa transformação da renovação da nossa mente, para que seja a mente de Jesus, para que seja uma mente submissa a Cristo, para que o Espírito Santo tenha liberdade de conduzir, de moldar a minha vida a cada dia. E isso só acontece pela palavra, isso só acontece pela comunhão íntima com Ele, vida de oração. Isso só acontece quando você está disposto a se entregar no altar do Senhor. Dizendo assim, Senhor, a minha vida é tua, ela te pertence. Faz o que tu quiseres dela. Porque eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para amar. E eu quero concluir. Teria mais pontos, mas eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, amados. Toda a igreja deveria ter uma placa. Eu sei que esse não é o templo definitivo ainda da Igreja Avenida dos Estados. É provisório, o pastor Natan me falou. Aqui é um salão de festas, né? A igreja era lá na frente, quando o pastor Romildo era pastor, eu lembro, né, pastor Romildo? Ou pastor Genildo, desculpe. Desconstruíram lá, que era uma construção antiga, construíram essa beleza aqui, que já é uma beleza de local, louvo a Deus por isso. Mas aqui ainda é provisório, vocês ainda vão construir, tem um projeto de construção, glória a Deus por isso, porque vocês vão continuar alcançando o bairro da Água Verde, o bairro da Avenida, sei lá, a rua da Avenida dos Estados e as vizinhanças aqui para Cristo. E obviamente vocês precisam de um espaço maior. E Deus vai dar esse terreno que está aqui do lado. Mas não vai dar sem preço não, né? Tem um preço a se pagar. Eu não estou falando financeiramente não, tá, pastor Natan? Não é isso não, porque ele é dono do ouro e da prata. Amém? E está muito fraco, amém? Amém. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de todas as coisas.
Nós já temos, a igreja já tem os recursos. Você não viu ainda, mas eu tenho certeza que você vai enxergar, porque é dele. Vem dele, ele vai dar, ele vai mostrar de uma maneira ou de outra, ele vai levantar alguém, ou ele vai levantar mais de uma pessoa que vai mostrar esses recursos de uma maneira tão clara, tão direta, que vocês vão cair assim, vão ficar boquiabertos. E Deus vai tocar no coração dos donos daquele terreno aqui do lado, que estão valorizando, extravalorizando, né? Ou supervalorizando, hipervalorizando, porque a igreja quer demais. Você vai ver, Deus vai fazer a obra, porque a obra é dele. A obra é do Senhor. Meu irmão, foi isso que Neemias disse quando os inimigos de dentro tentaram impedir, atrasar a obra que Neemias tinha para realizar. Neemias disse: eu não tenho tempo a perder não, porque o Senhor me chamou para realizar uma grande obra, a obra do Senhor, que era a reconstrução dos muros. Do mesmo jeito Deus continua falando hoje. Deus te chamou, meu irmão, para realizar uma grande obra. Deus te chamou para servir. E servir significa ter a mente de Cristo. Em primeiro lugar. E aí assim a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu me encerro lendo outro texto. Eu não posso deixar de ir embora sem ler esse texto para vocês, que Deus colocou no meu coração, que está lá em Marcos, no capítulo Marcos. No capítulo 10. Eu concluo com esse texto aqui. Aqui o texto se refere a um pedido de Tiago e João. Tiago e João não tinham percebido ainda a dimensão da obra que Jesus estava realizando. Eles achavam, né, como quase todos os discípulos achavam, e todos da sua época, que Jesus veio para reinar num reino terreno. E que Jesus veio para cumprir com a missão específica de libertação do povo de Israel do poderio romano, que era uma libertação sociopolítica, que era uma libertação econômica, social. Mas não. Jesus veio para uma libertação espiritual, eterna, uma transformação e um reinado eterno. Ele continua reinando hoje. Ele reina no seu coração, no meu, no nosso coração, mas ele só reina no coração daqueles que permitem que ele reine. E ele continuará reinando. O seu reinado é eterno. Mas, amados, aí Tiago e João, não é? Fazem aquele pedido que vocês conhecem o texto, mas eu quero só o 42 até o 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio? Nos têm sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade? Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para servir, não para ser servido. E Ele quer também que nós sirvamos. Ele quer também que nós ofereçamos as nossas vidas no seu altar, porque Ele está nos chamando a servir. E como eu disse, o dia que vocês tiverem o templo concluído, ou até agora, para mim, toda igreja deveria ter uma placa do lado de fora, para que quando a gente entrasse, a gente lesse assim, ó, chamados para servir. E do lado de dentro, tivesse uma outra placa quando a gente estivesse saindo, depois de nos servir uns aos outros, de servir ao Senhor, de adorá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo, de ouvir a palavra, de nos alimentarmos dela, nós saíssemos preparados e do lado de dentro teria uma placa dizendo assim agora: convocados para amar, convocados para proclamar o amor do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus capacite cada um de vocês. Que Deus prepare ainda mais
a vida de cada um de vocês, para que vocês possam compreender a dimensão de que vocês foram transformados para transformar. E vocês foram chamados para servir. Assim como Paulo conclui dizendo que ele não se conformou e não se conforma com este mundo. Nós também não nos conformemos com os padrões e com os valores deste mundo, que são contrários à santidade de Deus, à vontade de Deus e ao poder de Deus. Estão subjugados, sim, todos ao poder de Deus, porque Deus é o dono de tudo, sem dúvida nenhuma. Mas existe o livre-arbítrio, que Deus jamais deixará de respeitar, para que as pessoas possam, de fato, chegarem aos pés de Jesus de maneira espontânea, voluntária e absolutamente de coração aberto. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, eu já encerrei, até passei do tempo. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pelo ministério que o Senhor tem exercido através da vida do pastor Natan, da irmã Renata, da liderança desta igreja. Te agradecer pelo ministério que esta amada igreja tem exercido neste bairro, neste local e nesta cidade de Curitiba. Te agradecer porque eles são chamados a servir. Eles foram transformados para transformar. Assim como o teu servo, o apóstolo Paulo, nos traz na sua palavra. Esta igreja é uma agência do teu reino, Pai. Continua, Senhor, falando a cada coração. Continua, Senhor, burilando os nossos corações. Continua, Senhor, transformando as nossas mentes e colocando-as submissas totalmente à tua vontade. Não permita que nós nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. E não permita que nós percamos o foco, porque o foco é Jesus. O foco é o Senhor. E o Evangelho é o poder do Senhor. O Evangelho tem o poder de transformar, Senhor. E por isso tu nos convocastes a servir proclamando o teu Evangelho, anunciando as tuas verdades, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Paizinho querido, tem misericórdia. Perdoa-nos porque muitas vezes não temos servido como o Senhor espera que sirvamos. E ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos cada vez mais a dimensão do serviço que o Senhor espera de cada um de nós. É assim que nós oramos agradecidos e o fazemos no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Amados, eu quero concluir a minha fala agradecendo mais uma vez em nome dos batistas da Grande Curitiba. Nós somos 27 mil batistas, vocês estão incluídos nesses 27 mil, não é? Então 26 mil e talvez 800 ou 900 alguma coisinha, menos vocês. Eu trago um abraço desses 26 mil e pouco para vocês, dizendo que vocês são muito especiais para nós. Nós somos muito gratos pela Igreja Avenida dos Estados fazer parte da BGC. Que Deus continue usando a vida de vocês, que Deus continue usando o ministério de vocês e dessa amada igreja, que é uma agência do reino de Deus nesse local, para que vocês continuem servindo e que este lema de servir seja de fato o foco de vocês esse ano, nessa campanha, para que o ano que vem vocês possam anunciar, e anunciar com toda a vontade as grandezas de Deus e as grandezas do seu reino. Amém? Através de tudo aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. É isso que eu estou tentando fazer e ainda tem muito pela frente. Muito. E eu costumo dizer o seguinte: eu não me iludi com o fato de que tribulações não virão ainda, viu? Ainda vem tribulação. Porque a gente está sujeito às tribulações. Sempre. Mas uma coisa eu tenho certeza: no meio delas, sempre o Senhor estará me sustentando e sustentando a minha amada. Pastor Natan, pode vir para a glória dele. Quem é que vem? Bruna, eu quero devolver a palavra e glorificar o Senhor. Amém?
que Deus preparou é maior. Seus mistérios Ele revelará. Vou continuar, tenho promessas, vou viver o plano de Deus. Chamado por Deus, não há nada que possa impedir. Eu sou Deus, e o que me importa é te servir. Chamado por Deus. Minha fé não está em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Minha força está em ti. O que Deus preparou é maior. Seus mistérios Ele revelará. Vou continuar, tenho promessas, vou viver o plano de Deus. Chamado por Deus, não há nada que possa impedir. Eu sou Deus, e o que me importa é te servir. Chamado por Deus, não há nada que possa impedir. Eu sou Deus, o que me importa é te servir. Chamado por Deus, não há nada que possa impedir. Eu sou Deus, e o que me importa é te servir. Chamado por Deus, não há nada que possa impedir. Eu sou Deus, o que me importa é te servir. Chamado por Deus. Convido você para ficar de pé, nós vamos terminar mais uma vez orando. Muito obrigado, pastor Dorival, pelo carinho que você demonstra conosco vindo aqui, né, e trazendo uma palavra apaixonada, né, uma palavra que vem do coração, né, com esse traço espontâneo de alguém que está apaixonado vivendo esse momento. Ele estava compartilhando comigo do falecimento do seu sogro em maio, 13 de maio. E 13, 60 dias quase, 50 e poucos, E ele estava falando, casal muito, muito unido, né, e de paixão, né, estão com o Senhor, graças a Deus. É bom estar aqui, amém? Que essa palavra, né, seja usada por Deus nas nossas vidas, em cada um de nós, para renovar a nossa paixão por Jesus, pelo Evangelho, né? Há um lugar num projeto de Deus para este mundo que só você pode ocupar. Cada um de nós. Alguns estão envolvidos nesse projeto de Deus através da igreja. Caso pastor Dorival, através de um trabalho de associação, de coordenação com igrejas. Alguns de nós estamos nesse projeto de Deus no exercício da nossa profissão lá fora. Às vezes a gente tem
uma limitação até de agenda que não permite a gente ter tanto envolvimento com as atividades da igreja, mas há uma agenda profissional lá fora, e nessa agenda profissional Deus vai usando você e a mim, a quem tem, né, esse coração sensível, mas e o nosso desejo é esse final de discipulado intencional, de apelo, né, é que você ache o seu lugar, né? Você acha o seu lugar, você não está aqui apenas para consumir, para respirar ou para se divertir. Deus quer usar a tua vida para algo significativo, para a glória dele. E o que eu tenho experimentado e o que eu tenho testemunhado é quando a gente acha o nosso lugar, a gente se acha na vida, há uma alegria que vem, e eu queria encorajar você a achar esse chamado, essa vocação, né? Quando a gente só trabalha para pagar as contas, né? A vida pode se tornar um fardo insuportável. Mas quando a gente acha o nosso lugar, nossa vocação, a gente vive assim umas histórias dramáticas, como o pastor Dorival contou, né? E eu fiquei pensando, nossa, quanta história dramática, uma atrás da outra, né? Mas a gente é capaz de contar isso com alegria, capaz de contar isso sorrindo, capaz de contar isso chorando, emocionado, porque a gente achou o nosso lugar. E o que a gente deseja com essa série é que você ache o seu lugar, tá bom? Na presença do Senhor, para a glória dele. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela vida do pastor Dorival, por essa palavra apaixonada, que vem lá do coração dele, ó Deus, e que o Senhor pôs ali. O Senhor foi quem pôs ali. E ele compartilha coisas tão pessoais da sua vida, da sua trajetória, alguns desafios, alguns dramas familiares, ó Deus, mas o faz de maneira tão transparente, honesta. Oh Deus, demonstra a sua fragilidade, mas demonstra a sua força no Senhor, a sua confiança, a sua dependência do Senhor. E o que nós queremos, oh Deus, cada um de nós aqui, o que nós pedimos juntos nesse final de culto, é que a gente também, cada um de nós, possa achar o seu lugar. Lugar de servir, lugar, oh Deus, em que a gente vai amar, e a gente possa estender as nossas mãos para abençoar. Alguns de nós, através do trabalho profissional que exerce. Alguns de nós, ó Deus, através de um trabalho voluntário, na doação extra, ó Deus, depois do expediente, do trabalho, do emprego, da profissão, em uma hora extra que se faz de um modo voluntário, às vezes na atividade da igreja, às vezes de uma ONG, às vezes de um gesto que não será notado, nem será registrado por ninguém, mas em um gesto de cuidado com uma criança, com um vizinho, ó Deus, em uma demonstração de gentileza, numa fila, no comércio, nessa demonstração de sensibilidade, alguns contribuindo financeiramente, outros dedicando tempo, outros compartilhando o conhecimento que têm. Que teu Espírito, Deus, como já cantamos aqui, que teu Espírito vá nos enchendo dessa presença do Senhor e do amor do Senhor, de tal maneira que o teu amor transborde em nossa vida. E a gente se sinta seguro e ao mesmo tempo, oh Deus, se sinta encorajado a de boa vontade repartir este amor, a bondade, a graça do Senhor, onde nós estivermos. Usa-nos os dons, talentos, conhecimentos, recursos, o tempo que temos. Usa tudo para o teu louvor e para a tua glória, para que o nome de Jesus seja reconhecido, ó Deus, como um nome precioso para nós, e o nome a quem anunciamos, ó Deus, como o Senhor da nossa vida e nosso Salvador. Dá-nos uma semana assim, Senhor. Livra-nos do mal. Dirige o nosso caminho. Prospera as nossas mãos. Abençoa com saúde. Abençoa a família e a casa de cada um aqui representado. Despede-nos com a tua bênção e a tua paz. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa semana para você, vá em paz. Convido você a cumprimentar uma pessoa do seu lado, né? A dizer, foi bom estar aqui com você, Deus te abençoe, né? Saúde essa pessoa que está aí com você. Deus abençoe.